Agora vamos ouvir a palavra da expositora Isabela Damasceno. Ela é advogada, pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais, conselheira do Comitê Estadual de Educação e Direitos Humanos, associada a Indômitas, coletiva feminista, que disporá de 20 minutos para sua exposição. Espero que eu tenha falado certo o nome da associação. Bem-vinda, doutora Isabela. Muito obrigada, deputada. Quero cumprimentar a todos e a todas que estão assistindo, em nome da senhora que está presidindo a mesa. Eu fico muito feliz em participar de um evento como esse, principalmente tendo duas mulheres negras, uma sendo presidente da comissão, que é a deputada Ana Paula, e a senhora como vice presidindo a mesa, coisa que até 2019 não se tinha. O nosso estado de Minas Gerais não se tinha deputadas negras. Então, para mim, enquanto mulher negra, isso é um motivo de orgulho. Todos os dias se deve comemorar. Ter duas mulheres negras, coisa que não existia até 2019, isso é muito pouco. No estado de Minas Gerais não se tinha deputadas negras, e hoje nós estamos com duas mulheres negras deputadas presidindo a mesa. Eu fico feliz a gente poder se debater esse tema do discurso de ódio no painel que é para o enfrentamento, né, da violência, num evento que é tão plural, que tem representação de diversas mulheres, de diversos segmentos. Então, eu valorizo muito a oportunidade de ter debates e debates plurais, debates que envolvam vários segmentos da sociedade. O meu tema, ele é discurso de ódio via internet sofrido por mulheres. E a gente tem que sair do princípio do que é o discurso de ódio. Eu entendo o discurso de ódio como um discurso reacionário antimoderno, que vai contra a igualdade de pessoas e a pluralidade de todas as formas de vida. É um discurso que ele é severo, ele tem a intenção de incitar o ódio, de inferiorizar uma pessoa ou um grupo minoritário, tendo por base as suas características identitárias, as suas características raciais, gênero, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual, dentre outros. Então, ele tem, nesse sentido, de incitar o ódio, de menosprezar esse grupo ou essa pessoa. Hoje, especificamente, nós vamos tratar do discurso de ódio sexista, né? Que tem por base o gênero. Ele busca ofender e incitar o ódio com base unicamente da pessoa ou do grupo que ocupa o gênero feminino. E aí eu começo contando um caso que eu acho que é o caso que mais me chocou até hoje em relação à violência e discurso de ódio contra a mulher, que é o caso da Fabiane Maria de Jesus, que por causa de uma postagem na plataforma do Facebook, alegando que ela, uma pessoa que entenderam ser ela, tinha feito, pegado crianças sequestradas e utilizado para fazer rituais de magia negra. Ela andando rumo à casa delas, eles entenderam que essa pessoa que estava sequestrando criança por uma postagem na plataforma Facebook era ela, e por isso ela deveria ser linchada, ela deveria morrer. Um grupo de pessoas determinou isso. E ela passou quase 3 quilômetros, salvo engano, apanhando, sofrendo todo tipo de violência física, fora as ofensas de cunho de ódio, por ser mulher e promover rituais de magia negra. E quando você pega esse processo, que é um processo muito longo, para você entender os depoimentos, muitos deles alegam que se fosse ela mesma, essa pessoa que, com base nessa postagem na plataforma do Facebook, que estava pegando crianças para fazer ritual, isso era válido. Era válido eles lincharem e matar uma mulher com base nessa postagem de Facebook. Você vê vários depoimentos falando, o erro foi ter confundido.
Não, o erro é você linchar uma mulher baseado numa postagem de uma rede social. Não é esse o erro. O erro é ter confundido ela. Ela sofreu, não morreu na hora, sofreu um traumatismo craniano, deixou 2 filhas, o marido, por uma postagem incitando ódio na plataforma Facebook. E aí, com a situação da pandemia, da Covid, a situação se agravou, porque nós fazemos tudo hoje pela internet. Nós estamos fazendo esse seminário pela internet. Nós compramos comida, trabalhamos, estudamos, paqueramos. Tudo é via internet. E muitos se sentem invioláveis nas plataformas digitais, nas redes. Então, eu estou escondida no meu no perfil falso que eu fiz, então eu posso tudo ali. Eu sou inviolável. Eu me sinto num castelo e eu posso incitar o ódio, eu posso fazer postagens que não têm nada de cunho, de checagem, de veracidade. Se sente totalmente confortável para se destilar ódio. E a impressão que eu tenho é que, às vezes, várias pessoas que destilam ódio em perfil falso na internet, ele não tem coragem de exteriorizar na vida social, na relação social. Eu tenho a coragem de ir xingar uma mulher na rede, chamar ela de gorda, de vaca, de diversos nomes, mas na minha vida social eu não tenho coragem de exteriorizar. E aí, se há uma discussão muito grande. E outra coisa é incitar-se o ódio. Eu posso, numa maneira de incitar, de colocar-se a mulher como inferior, apesar de não se ter a coragem de fazer-se essa violência, eu incito outras pessoas a fazer esse tipo de violência. Então, eu faço uma postagem de ódio, com discurso de ódio com base sexista, apesar de não cometer esse crime especificamente, mas um outro cidadão, lendo a minha postagem, ele se sente encorajado a incitar o ódio, a se promover esse tipo de violência. Eu sou totalmente favorável à internet, das ferramentas, das plataformas digitais, só que a gente não pode negar que ela é uma ferramenta efetiva para difusão de discurso. Hoje nós temos um debate muito maior em relação a se buscar, se pesquisar, se encontrar as pessoas que destilam ódio, mas mesmo assim é muito pouco, porque é um mundo. A internet é um mundo. Então, assim, a grande maioria dos casos de discurso de ódio não são finalizados e não são concluídos. Inclusive, quando você digita discurso de ódio no site do STF, você encontra simplesmente 12 casos que chegaram na corte para julgamento. Esses grupos que se juntam, de indivíduos, eles são sorteados para difusão de discurso de ódio. E eles articulam pelas redes, às vezes nem se conhecem, mas a intenção dele é publicar discurso que prega a inferioridade de gênero. E aí, quanto mais marcadores sociais que você tem, maior é a discriminação e a violência que você sofre. Então, se você for mulher negra e com orientação sexual diferente da heteronormatividade, provavelmente você vai sofrer mais violência. Um estudo da Universidade de Southampton, na Inglaterra, ele levantou que 81% das mulheres que são vítimas de discurso de ódio nas redes sociais são mulheres negras entre 20 a 35 anos. Então, esse dado, para mim, mostra especificamente quem está sofrendo discurso de ódio. Mostra exatamente qual é a população que sofre bruscamente esse discurso de ódio. E aí, ele não se para nessa questão de mulheres negras. Quantos são mulheres que ocupam cargo de poder ou que ocupam cargo de destaque, elas são
brutalmente atacadas. Nós temos várias parlamentares, principalmente nessa última eleição, que teve-se uma divulgação melhor, que foram atacadas por serem mulher, por ter orientação sexual diferente da que as pessoas que destilam esse discurso de ódio acreditam que é a que deve seguir, e elas sofrem ataque, sofrem discurso sexista. E aí a gente tem, exemplo, a vereadora Duda Salabert, que sofreu diversos ataques, parlamentares do PSOL, a própria Joyce Hasselmann, você tem um estudo pegando as plataformas dela digital, ela sofre todo tipo de ataque, desde chamar ela de gorda, de ataques pela questão física, pela questão de ser mulher, pela questão do seu posicionamento, mas não no campo das ideias. Não no campo das ideias, porque quando a discussão em um Estado democrático de direito é totalmente saudável, mas no campo das ideias, um debate. Não se tratasse de punir a parlamentar por uma questão de característica dela. Então, ela sofre, apesar de ser uma parlamentar de direita, extrema direita, né? Ela sofre diversos ataques por ser mulher. Então, isso é grave. Nós estamos falando de parlamentares eleitos e que sofrem ataques, e imagina a grande maioria das mulheres. A grande maioria das mulheres que acham que é normal um cidadão ir nas redes sociais, ela lhe ofender, chamar ela de gorda, de negra, de vaca, vaca é um termo que eles adoram utilizar nas destilações de ódio. E eu sou defensora da liberdade de expressão, e somente se você é parlamentar, você tem que ser defensor da liberdade de expressão, que é um pilar da democracia. Só que, desde que não haja uma limitação do princípio da igualdade, que também é um pilar. Então, ao meu ver, eles têm o mesmo tipo de valoração. Não vale tudo pela liberdade de expressão. Eu não sou a favor desse discurso libertário que tudo se vale pela liberdade de expressão. Nós não temos uma sociedade igualitária e progressiva com a liberdade de destilar ódio. Não tem como, ao meu ver, você ter uma sociedade se você tem a liberdade de destilar qualquer coisa a título da liberdade de expressão. Liberdade de expressão ela não pode ser incontrolável. Você não pode achar que no tribunal ou no palanque, ou por ser parlamentar, ou por ocupar cargo do executivo, seu presidente da República, você poder destilar ódio, você poder incitar ódio. Eu acho que se for incontrolável a liberdade de se expressar, é uma tentativa de calar, de coibir. Então, você pega, para mim, um exemplo claro, é a deputada Marielle Franco. Ela foi um exemplo que ela foi vítima de discurso de ódio sexista, e eles tentaram calar. Então, a gente não pode, a meu ver, não vale-se tudo a título da liberdade de expressão. E mudando um pouco o foco em relação às agências reguladoras. Não se existe agência reguladora dos discursos de ódio ou das postagens nas redes sociais. Nós temos o judiciário, a atuação do judiciário, que vem crescendo com uma jurisprudência que está bem consolidada, diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a primeira emenda tem esse critério da liberdade de expressão, é bem liberal. Aqui no Brasil, a jurisprudência está crescendo, uma atuação do judiciário bem efetiva no sentido de não se pode tudo a título da liberdade de expressão. Essa discussão vem se crescendo muito no judiciário, a própria defensoria tem uma atuação, as delegacias de polícia, hoje está se crescendo muito para ir a não encontro liberal dos Estados Unidos. Mas, apesar disso, nós não temos uma agência reguladora. Quem faz controle de conteúdo são as próprias plataformas. O próprio Twitter, o próprio Facebook, o próprio Instagram, ele, de acordo com as suas diretrizes internas de empresa, faz o controle de conteúdo. Então, não se existe uma regulamentação ou uma agência reguladora para se controlar postagens. Nós temos um caso de uma drag queen chamada Aja, que ela fez uma postagem que ela queria se debater
eu não me recordo exatamente o tema, e eles atacaram mais de 200, 300 pessoas pela sua situação de ser uma mulher trans, de se reconhecer enquanto mulher trans. O Twitter reconheceu que quem estava errado nessa discussão, apesar dela ter sofrido diversos questionamentos da sua sexualidade ou da sua orientação sexual, o Twitter reconheceu que quem era errado era ela. E suspendeu a conta dessa drag queen. E aí ela sofreu diversos ataques, foi um ataque em massa, de 200, 300 pessoas. Esse é um questionamento que eu estou escrevendo, estou pesquisando em cima, que quem controla o que é discurso de ódio para Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, que é o discurso de ódio. Nós estamos deixando controlar-se essas postagens homens brancos do Vale do Silício. Então, eu estou pesquisando muito nesse sentido, que eu acho que também não é o ideal. Não é o ideal você deixar, em nome das empresas, da plataforma, se fazer esse controle. Então, eu acho que é importantíssimo trazer esse debate, principalmente aqui para a Assembleia. Até onde se vale deixar o controle restrito para as plataformas? Se a deputada faz uma postagem hoje falando algo, utilizando a sua liberdade de expressão, e se amanhã o Facebook ou o Twitter reconhecer essa postagem como discurso de ódio, ou reconhecer essa postagem que não entra nas normativas da empresa, então, acho que é um debate que vai ser incidental para os próximos anos, e eu já tenho um posicionamento totalmente contra se deixar isso a bel prazer de empresas que não são nem nacionais, e também tem que se fazer esse controle, mas tem que se fazer esse controle com diretrizes que sejam discutidas na sociedade. Então, esse é um ponto que eu queria deixar para debate. E, para finalizar, que já me avisaram aqui do tempo, a atuação do judiciário, como eu já disse, tem sido bem firme. Mas um do posicionamento para mim, para se combater discurso de ódio, é o contradiscurso, que é o combate pelo discurso. Então, você combater o discurso de ódio pelo discurso, porque, a meu ver, é um caminho para uma mudança estrutural. Trazer esse debate para o campo das ideias, para todas as áreas, para a rede, para se combater. Porque, como eu disse, o contradiscurso, você debater discurso de ódio com discurso, é uma maneira que dá uma mudança estrutural. É um caminho, não tirando a atuação do judiciário, a atuação estatal, que eu acho que é extremamente importante, mas o contradiscurso é um caminho que eu acho importantíssimo para se combater a violência e se debater o discurso de ódio, pelo debate, pelo discurso. Muito obrigada pela oportunidade, por mais sempre vivas, por mais oportunidade de se debater temas importantes como esse. E vou também terminar com uma frase da Rosa Luxemburgo. A promotora falou uma frase, eu gosto muito, é uma autora que eu gosto muito, que é: por um mundo onde estejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Muito obrigada, boa tarde a todas e a todos, e vamos juntas. Sempre juntas, sempre vivas. Obrigada demais, Isabela. Estou vendo a deputada Ana Paula aqui acompanhando a gente. Isabela, você trouxe um tema que nos preocupa muito. Fizemos audiência já nessa casa para discutir a violência política que várias de nós, como candidatas, mas como figura pública, sofremos nas redes sociais. E nós já dizemos aqui na casa da importância de ter limites. Qual que é o limite das redes sociais? O que estão chamando de liberdade de expressão não pode ser confundido com incitar a violência, incitar o fascismo. São crimes previstos na Constituição e a gente precisa muito debater nas assembleias, mas principalmente na Câmara Federal, os limites das redes sociais. Esses aplicativos e as plataformas que nós usamos aqui no Brasil, já tem pesquisas que demonstram isso.
Se eles não têm escritório no país onde acontecem os abusos, eles não dão tratamento para as denúncias. E isso, todas elas, Instagram, Facebook, essas plataformas que a gente utiliza de redes sociais, elas não se comprometem com as denúncias que a gente faz se não tiver um escritório no país. E isso recai de forma muito violenta sobre as mulheres. Seja nos retirando desse espaço, muitas mulheres denunciaram gordofobia, a lógica do cancelamento agora, isso precisa ter limite. E a gente precisa taxar essas big techs. Essas plataformas que hoje só exploram o trabalho dos brasileiros, precisa de ter taxação, precisa de ter intervenção do Estado, elas não podem ficar circulando no mundo inteiro, se apropriando, porque a gente trabalha o tempo todo pelas redes sociais e não tem um mínimo de proteção. Precisa ter um protocolo mínimo de proteção para que esses espaços não sejam usados para exterminar ou para estimular, como a senhora mesmo trouxe, casos de linchamento. A gente viu isso também, linchamento público sendo provocado por redes sociais, por gente adoecida e que precisa de controle. Nós vamos... Que bom, assim, o formulário online, muitas pessoas estão participando. Tem algumas perguntas aqui de Contagem, Belo Horizonte, para a doutora Samanta, mas também para as nossas palestrantes. Eu vou fazer as perguntas. A deputada Ana Paula pediu fala. A senhora quer falar agora ou a gente passa as perguntas? Deputada Ana Paula? Deputada Andréia, quero aproveitar aqui essa chegada já nesse momento e agradecer às mulheres que participaram dessa primeira mesa de debates, doutora Samanta, né, trazendo aí um trabalho já bastante consolidado, consistente e que é exemplo para todos e para todas, e modelo também, né, de atendimento a essa questão tão importante de defesa das mulheres, de luta contra a violência. Doutora Kíria, né, experiência aí nas delegacias, destacando a importância da gente capilarizar o máximo possível, interiorizar, e também o quão importantes são as medidas protetivas, né? A gente ouve muito falar, todo mundo fala, mas você, doutora Kíria, que acompanha, né, de perto, sabe também que as medidas protetivas, em sua grande maioria, salvam a vida das mulheres, né? Também aqui saudar a doutora Isabelle Damasceno, né, doutora Isabelle, é um prazer imenso estar também aqui nessa mesa. Nós que nos encontramos na Semana da Diversidade na Faculdade Milton Campos, conversamos muito sobre a importância das mulheres negras, né, na sociedade, na política, e tê-la aqui hoje conosco me enche também de esperança, sabe? Porque as sementinhas que a gente está, né, plantando aí ao longo do caminho, ela vai florescendo. E de forma muito carinhosa e especial, eu vou saudar aqui a doutora Dani Nunes. Sabe por quê, Dani? Você falou que em vários momentos, né, da sua intervenção sobre as mulheres muito bem formadas, muito bem capacitadas, letradas, fazendo uma menção mesmo às pessoas que têm acesso a uma educação formal, né, e qualificações. Mas a sua fala foi de profunda sensibilidade, Dani, que, sinceramente, assim, alcançou tantos corações. Eu me sinto, assim, que você conseguiu ocupar esse espaço representando todas as mulheres, né? Então, assim, não precisa ser tão letrada assim, não precisa ser tão formada assim, para falar daquilo que nos aflige, né? E não diretamente só a nós, mas a toda a nossa sociedade, que é essa violência gritante que a gente tem trabalhado, inclusive, para poder diminuir. Então, queria muito cumprimentar, dizer que está sendo, de fato, um debate riquíssimo. Eu estou acompanhando agora remotamente, vou ouvir aqui as perguntas e quero, mais uma vez, dizer que estou atenta aqui a todas as ponderações para que nós possamos transformar também
tudo isso em alguma ação capitaneada, liderada também pela Assembleia, que é a voz, o espaço, a casa das mineiras e dos mineiros. Obrigada, deputada Ana Paula. Agora vamos trazer as manifestações aqui que vieram no formulário online. Esse primeiro aqui é a manifestação parabenizando o evento, que a voz engrosse o coro pela dignidade, igualdade, valorização das mulheres, mais mulheres em todos os espaços. O vídeo agora vinculado diz muito da nossa luta, parabéns, e dando parabéns a Kátia Borgoni, quem deu parabéns é a Kátia Bordoni, lá de Contagem. Essa segunda aqui é uma pergunta para a doutora Samanta. Como podemos, ao longo do ano, prevenir a violência doméstica? Essa linda fala da senhora doutora Samanta, no interior do Estado, como fazer para vocês chegarem até o interior do Estado, né? É da dona Maria das Dores Nunes Lopes e Souza, aqui de Belo Horizonte. É isso, perguntando como interiorizar e chegar essas informações no interior. A terceira pergunta aqui, também para a doutora Samanta, o direito penal isoladamente não resolve o problema da violência doméstica, né? Como poderemos resolver essa questão de forma rápida, eficiente, para dirimir esse problema, independentemente desse terrível evento da pandemia? É da dona Maria José Fernandes, aqui de Belo Horizonte. Também para a doutora Samanta, bom dia a todos e todas, parabenizo pela realização do seminário, pela contribuição de todos os expositores. Gostaria de saber qual a perspectiva sobre o aumento da violência contra as mulheres que vivem na zona rural de Minas Gerais. Se há alguma ação na perspectiva do trabalho em rede que crie condições de acesso às defensorias de mulheres no campo. É a Maria Aparecida da Silva, também de Belo Horizonte. Tem uma outra pergunta aqui para a doutora Kíria. Doutora Kíria, tem ajudado demais, mas precisamos de mais ações para prevenir contra o feminicídio. As mulheres mortas por machadadas, a imprensa não consegue mostrar. O Estado nem sempre chega lá. Estou pronta para ajudar. Dona Maria das Dores Nunes Lopes de Souza, de Belo Horizonte. Passo, então, a palavra para a doutora Samanta e depois a doutora Kíria para comentar e trazer um acalanto aí para as mulheres. Bem, obrigada pelas perguntas. Espero poder conseguir responder de maneira que seja satisfatória. Bem, em relação à interiorização da Defensoria Pública da Defesa da Mulher, como eu falei, nós temos 7 comarcas no interior, né? 8 como um todo e 7 no interior. Mas nós vamos desenvolver, nós já estamos para fazer isso há um tempo, para escrever um projeto. Quando eu falo nós, o NUDEM de Belo Horizonte, nós estamos escrevendo um projeto para que seja definida pelo Conselho Superior a atribuição de defesa dos direitos da mulher em todo o estado de Minas Gerais, nas comarcas do interior. Então, a nossa ideia é que, se houver mais de um defensor ou defensora pública atuando naquela cidade, naquela comarca, que seja o defensor ou defensora com atribuição para a área civil ou a área de família, que seja o responsável pela atuação na defesa da mulher que procure a defensoria pública naquela cidade. E se houver apenas um defensor ou defensora, que a prioridade seja justamente o atendimento à mulher, em razão de toda a normativa internacional de resguardo dos direitos humanos das mulheres. Então, que a Defensoria Pública, com um único defensor, atue em nome dessa mulher. Esse projeto, a gente está com um volume muito grande de trabalho, né, com a pandemia mais ainda, mas a gente já tem a ideia de escrever isso há muito tempo e acabou que o volume de casos individuais de atendimento está tirando a nossa chance de conseguir escrever isso mais rápido. Mas a ideia é, já para o mês que vem, eu vou tentar me programar
para no mês que vem a gente terminar de escrever esse projeto de deliberação e encaminharmos para o Conselho Superior. Aí vai ser aguardar essa decisão interna para que a gente tenha uma normativa, para que essa mulher no interior ela não fique perdida, né? Ela não fique dependendo da criação do NUDEM. Existe também algo que a gente tem feito em paralelo, que é um protocolo para o atendimento da mulher também no Estado de Minas Gerais, na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. O primeiro protocolo que vai ser feito em relação a atendimento vai ser o da mulher. A gente conseguiu que fosse prioritário. Então, nós começamos no ano passado, e aí são defensoras públicas da mulher do interior e também da administração superior, tem uma componente da administração superior, que é uma assessora responsável pelos projetos e convênios, e nós estamos escrevendo o que seria um protocolo mínimo de atendimento para essa mulher. Como que devem ser os NUDEMs? O que o NUDEM precisa ter, no mínimo, para que essa mulher seja bem atendida quando ela procure a Defensoria Pública. Então, a gente também está escrevendo, é possível que nos próximos meses a gente já tenha um resultado para ser apresentado. Em relação a como lidar com a violência contra a mulher, uma resposta rápida e eficaz, olha, eu sinceramente não consigo ver nenhuma resposta rápida, né? Porque não tem como ser rápida. A gente está num sistema patriarcal, a gente vive a ideologia do machismo desde que o mundo é mundo, desde que a gente se entende por gente, não é? A mulher ela sofre muitas discriminações desde sempre. Então, eu acredito que a gente não vai conseguir lidar com essa violência de forma rápida, infelizmente. Mas o fato de não ser rápido não quer dizer que a gente não tenha que fazer nada. O fato de ser muito difícil não quer dizer que a gente tenha que ficar de mãos atadas. Então, o que eu vejo é isso. Eu acho que a educação ela vai garantir a prevenção à violência contra as mulheres. Mas, lógico que não vai ser da noite para o dia. Isso é um processo. A mulher ela precisa primeiro ir se reconhecendo estar numa situação de violência. E depois que ela se reconhece estar numa situação de violência, é preciso que chegue aquele momento em que ela tenha coragem, em que todas as dificuldades que ela tenha relacionadas à vergonha, relacionadas à dependência econômica, financeira e emocional, sejam superadas por ela, não é? Afinal de contas, é um ciclo de violência que ela passa, isso vem da família dela, muitas vezes a família apoia que ela continue com uma pessoa agressora, justamente porque sempre é assim que funcionou, a mãe dela vivia esse tipo de coisa com o pai, então isso é muito dito dentro da família. Isso do ponto de vista individual, de cada mulher especificamente, que precise lidar com aquela situação de violência para conseguir sair do ciclo e conseguir, então, se emancipar. Agora, a gente tem que falar também do ponto de vista estrutural, porque apesar de a gente lidar com casos individuais de mulheres que nos procuram, a violência ela não está nessa esfera individual. A violência ela é muito maior. O fenômeno da violência contra a mulher, a violência de gênero, as discriminações de gênero, é um fenômeno muito maior, é um fenômeno estrutural. Enquanto a gente não entender que o machismo ele é estrutural, que o racismo ele é estrutural, que a transfobia ela é estrutural, como muito bem colocou a Dani, enquanto a gente não entender isso, não compreender o que significa isso, entender que a gente vive num mundo colonial e que a gente reproduz o colonizador e as soluções do colonizador o tempo inteiro, a gente não vai efetivamente tratar o fenômeno da violência, não é? Porque ele é muito maior do que a gente possa imaginar. Então, eu entendo que a educação, no sentido de uma formação continuada a todas as pessoas, sejam as pessoas esclarecidas, que trabalhem com o direito, mas que não tenham essa visão, que não tenham a perspectiva de gênero, de raça, de classe. Enquanto a gente não entender que essas pessoas têm que ter estudo, têm que ter formação continuada para mudarem a forma de trabalhar, a gente não vai conseguir tratar o fenômeno da violência. Então, várias críticas foram feitas aqui ao sistema de justiça como um todo, mas particularmente ao judiciário, que é o responsável, o poder responsável por dar as respostas às mulheres. Essas críticas elas vão continuar existindo enquanto não houver uma vontade política de que os ensinamentos sobre o machismo estrutural, racismo estrutural, eles sejam passados de forma obrigatória para todos os profissionais
que atuam. E não apenas os juízes e juízas da violência doméstica, os defensores e defensoras da violência, promotores e promotoras, não apenas essas pessoas que atuam diretamente com a violência, mas todos os profissionais de outras áreas, porque a política de defesa dos direitos das mulheres ela deve ser transversal em todas as matérias do direito. Recentemente, por exemplo, a gente está falando sobre a questão da mulher na tese de legítima defesa da honra, do julgamento do STF. E aí isso está gerando muitas discussões. Se é possível limitar a plenitude de defesa, se não é possível. Quer dizer, está aí discutir feminismo, um exemplo clássico na moda, que é discutir o feminismo dentro do direito processual penal. É possível? É cabível? Né? Se discutir isso, é cabível que o judiciário interfira. E eu não falo só para a defesa, limitação para a defesa, mas também uma limitação para a acusação. Até que ponto as teses acusatórias podem limitar direitos humanos? Podem. Até que ponto você pode falar que aquela pessoa que está ali, que está sendo acusada de ter matado outra pessoa, matou porque a outra pessoa era um bandido, era uma pessoa que merecia morrer, né? Então, a gente tem que entender todos os lados, assim, e a defesa dos direitos humanos, e, sobretudo, os direitos humanos das mulheres, tem que estar na nossa cabeça o tempo inteiro. Eu acho que só isso vai ser capaz de alterar a situação de violência contra a mulher. Lógico que não de forma rápida, mas sim de forma efetiva, porque vai ser de maneira profunda e definitiva. Bem, em relação à questão da mulher do campo, das mulheres do campo, infelizmente não tem uma resposta sobre o que a Defensoria tem feito em relação a isso. O que existe são manifestações pontuais de algumas defensorias específicas, e aí fica muito ao encargo do defensor ou da defensora que tenha uma vontade de entrega, uma vontade de fazer um trabalho cada vez melhor para a população, e aí é feito, eles vão até com ônibus, né, até a zona rural e prestam atendimento jurídico lá, fazem as ações judiciais que são necessárias, mas não existe algo... Na pandemia, eu não sei como está isso, confesso que eu teria que perguntar se houve alguma adaptação para esse ônibus na prestação de serviços, de direitos, né, dessas pessoas que ficam em regiões mais afastadas, mas isso também não acontece em todos os lugares, né? Eu acho que, até onde eu vejo da defensoria, isso fica muito ao encargo de um defensor ou uma defensora que tem mais essa vontade, e aí, então, eles pedem, né, o ônibus, eles querem fazer um projeto, eles levam isso até a administração, e aí sim a administração concorda e dá todo o suporte necessário para esse atendimento jurídico. Mas eu entendo que a Defensoria tem muito a avançar ainda, esse é um dos aspectos onde a gente tem que avançar, a gente tem que interiorizar, com especialização sim, né? E por isso que eu falo sobre convocação para essas formações continuadas. Não pode fazer um curso, abre um curso e fica esperando alguém comparecer para estudar. Não, tem que ser obrigatório. Porque se não for obrigatório, as pessoas vão continuar repetindo privilégios. E a gente tem que falar de privilégios o tempo inteiro, porque nós que estamos aqui, que somos servidoras públicas hoje, e estamos aqui falando sobre violência e que atuamos em defesa das mulheres ou até das pessoas vulnerabilizadas nas outras áreas do conhecimento do direito também, nós estamos nessa posição, na grande maioria das vezes, pelo privilégio que nós tivemos, sempre tivemos, né? Eu, como mulher branca, como mulher que consegui estudar no colégio particular enquanto criança e numa faculdade pública, né? Estudei muito, sim, mas isso não é meritocracia, porque eu tive oportunidades que a grande maioria das mulheres não tem, né? A gente vai contar quantas mulheres negras a gente tem na Defensoria Pública como defensoras públicas, é raríssimo, são pouquíssimas, né? Pessoas negras são muito poucas também. Então, agora a gente tem a política de cotas, né? O último concurso deu muito certo, entraram muitas pessoas negras pelas cotas nesse último concurso, mas ainda assim a gente teve vários entraves na aplicação dessas cotas, em como que seria a nomeação, como seria a ordem de classificação, gerou uma celeuma muito grande interna na Defensoria Pública. Então, a gente tem que entender isso. Enquanto os próprios profissionais não saírem de seus lugares de privilégio para compreenderem o fenômeno da violência,
essa violência ela não tem como ser combatida, porque quem combate, quem está nos postos para combate dessa violência, de fato não sabe o que está fazendo. De fato, acha que o fenômeno são casos individuais. A moça A com a moça B, com o rapaz C com o agressor D. A gente não entende que o fenômeno não é isso, que não é individual e que não são esses casos que vão fazer a gente mudar. Eu acho que teve uma pergunta também em relação ao crime, né? Agora eu só não lembro direito o que foi. Doutora Samanta, era bom a senhora ir Sim. concluindo para a gente Só não sei a passar. questão do crime. Eu acho que faltou só responder, não sei. Ou eu já respondi tudo? Porque acho que a última é para a doutora Kíria. Não, então tudo bem. Então era isso, gente. Muito obrigada. É mais específica para ela. Obrigada. Agora vou passar para a doutora Kíria, também para tecer seus comentários em relação às perguntas anteriores, mas a última pergunta é destinada exclusivamente à senhora para falar sobre os crimes violentos que acontecem no campo, né, na área rural. Olha, pelo que eu me recordo, é Maria de Lourdes, né, o nome da pessoa que perguntou, e ela fala muito sobre a invisibilidade dessas situações, até menciona aí mulheres que foram mortas amarretadas. Eu quero dizer que, como mencionei, a gente trabalha aqui em uma comarca que tem uma zona rural muito grande, e para as mulheres moradoras de zona rural, a gente pode colocar uma dificuldade muito maior de acesso não só a políticas públicas, como de acesso à própria proteção estatal. Nós verificamos situações como as que mencionei aqui, que a mulher não tem condições financeiras sequer de comparecer na sede do município para pedir uma proteção, para ter acesso ao atendimento multidisciplinar, a um atendimento psicossocial. Precisamos lembrar também da questão da revitimização que ela sofre, porque o retorno dela para essas comunidades, quando ela denuncia o agressor, normalmente ela é hostilizada pela comunidade. A gente já viu diversas situações aqui em que a mulher, situação até de violência sexual que tivemos, grave, em que na audiência de instrução para a condenação dele, ela diz que em verdade aquilo não tinha acontecido, etc, e sabemos que tinha acontecido, inclusive comprovamos isso no inquérito policial, mas numa tentativa de poder ser novamente reconhecida na sua sociedade, na comunidade que ela vive, porque ela parou de ser reconhecida. As pessoas passaram a ter um engajamento na defesa do agressor dela e passaram a simplesmente não reconhecê-la mais. E quando a gente fala de falta de reconhecimento, eu aproveito a fala da Dani Nunes, quando ela menciona que a gente vive em uma sociedade que consome os corpos trans, que deseja o corpo de uma mulher trans, mas que ao mesmo tempo não enxerga essa mulher como ser humano partícipe da sociedade. E essa mesma discussão que é alimentada o tempo todo e ratificada diariamente pela cultura machista é a mesma que rechaça essa mulher na sua comunidade quando ela denuncia o seu companheiro porque vive uma situação de violência doméstica. Então, aí a gente precisa novamente dessa atuação em rede que diga respeito não apenas à punição. Eu falo sempre da ideia de se entender, inclusive nas instituições policiais, que só a punição ou a mera punição, ainda que grave, ainda que supostamente efetiva nos termos de um processo penal, não resolve a situação, né? Todas as estatísticas que mencionamos aqui mostram a gravidade dessa violência, mostram que os índices de violência aumentaram, especialmente da violência grave e do feminicídio no contexto da pandemia, não porque a pandemia criou, a Samanta já mencionou muito bem aí, a violência doméstica, mas o que a pandemia fez, a nosso ver, foi acelerar o ciclo de violência, fazer com que a violência progrida mais rapidamente em contexto de relações já abusivas.
certo? Então, isso tudo precisa ser pensado se você tem a ideia de diminuir os feminicídios. E lembrando de toda a violência simbólica que está aí contida quando ela fala sobre uma mulher que foi morta a marretadas. Do mesmo modo, a violência simbólica que está sempre presente em mortes de mulheres trans, que sempre são absurdamente violentas, que tem um contexto de você cortar genitais, de você agredir através do genital. É preciso pensar, refletir sobre essa violência simbólica, sobre o conteúdo de ódio que está aí inserido. Por fim, eu gostaria também de fazer comentários sobre duas perguntas que foram destinadas a Samantha, só para mencionar novamente sobre a necessidade de interiorização dos serviços da Defensoria Pública. Então, eu falo aqui de um lugar que é o lugar mais necessitado do Estado, que é o Vale do Jequitinhonha, e nós não temos, na enorme maioria das comarcas, inclusive em Diamantina, Defensoria Pública. Não temos, falamos sobre isso. A Rede de Mulheres do Alto Jequitinhonha conseguiu uma solução paliativa para isso, que foi criar a advogada amiga da rede. Nós temos um grupo de advogadas aqui, mulheres comprometidas com a causa, partícipes da rede, que atende de modo absolutamente voluntário mulheres vítimas de violência, intentando suas demandas cíveis, acolhendo, repassando, e isso tem sido muito efetivo. Mas gostaríamos de falar que, para isso, a gente conta com a solidariedade dessas mulheres e com o apoio da OAB. Então, queria novamente ratificar a necessidade de que uma instituição tão importante como a Defensoria Pública saia das capitais e venha para o interior. E possa compor essa rede, possa participar conosco e dialogar no sentido de tentar enfrentar esse fenômeno da violência contra a mulher. Bom dia e muito obrigada. Bom dia, doutora Kyri. Entre as perguntas, vieram pedido também para você e a doutora Samantha deixar os números de atendimento. E aí, agora a gente já vai passar para as considerações finais. 3 minutos para cada uma das participantes fazer suas considerações finais. Eu acho que era importante deixar um número. Doutora Samantha, a gente pode, inclusive, também colocar à disposição o cardzinho que tem lá do NUDEM, da Defensoria. Eles vão colocar, mas era bom reforçar na fala de vocês, então, os contatos, para que as pessoas consigam acessar. Aí está aí, do DEAN, do CERNA, do NUDEM, da Bem-vinda, da Promotoria de Mulheres. É importante mesmo, esses telefones são gratuitos, facilita o contato. E aí eu abro agora para que a Dani faça suas considerações finais, 3 minutos. Oi, agora sim. Então, gente, agradecer novamente por essa oportunidade, mandar um abraço imenso para a deputada Ana Paula Siqueira, porque é isso, né? Muitas das vezes a gente vai deixar o nosso diploma de lado para poder comunicar, se comunicar com a maioria da população, né? Eu percebo que muitas das vezes a gente fala muito bonito e não consegue se comunicar com quem precisa ouvir, compreender, interpretar a mensagem. Muito obrigada, Ana Paula. Agradecer também a Andréia de Jesus, que é uma companheira aí de partido, né, muito aguerrida. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntas. Para mim é um prazer imenso vê-la presidindo essa mesa hoje. E falar também da importância de se combater o mito da pauta única, né? A gente não fala somente sobre dados catastróficos, né? Nós podemos ser convidadas também durante o ano inteiro para falar sobre mobilidade urbana, para falar sobre saúde, para falar sobre educação, para falar sobre economia. Nós somos capazes de falar sobre todos os temas. Mas o que falta é a oportunidade, né? Então, é importante que a gente tenha essas oportunidades para a gente expressar também a nossa realidade. A Samantha falou muito sobre privilégios, né? E a gente precisa saber que nem todo mundo está disposto a abrir o seu privilégio, né? Abrir mão do seu privilégio
para conceber para o outro. É o que a Gabriela Prioli diz, né? A gente tem que perceber o mundo como ele é e não como a gente gostaria que fosse. E a Kíria também traz uma informação muito importante, que é a gente atuar em rede, né? Então, se uma mulher está sofrendo, independentemente de como ela seja, nós somos seres múltiplos, né? Não existe ninguém igual a ninguém, a biologia diz, né? Não existe nenhum ser humano igual, todos nós temos a nossa individualidade, e trago isso porque os recordes de mortes dos nossos corpos aumentaram no meio de uma pandemia, né? E novamente resgato que os nossos corpos tombam por conta da omissão também das pessoas que poderiam fazer pelo menos o esforço mínimo. Então, precisamos falar sobre a violência de gênero na política e a violência de identidade de gênero na política, né? Como Duda Salabert, sendo a mulher mais eleita em Belo Horizonte, uma capital importante do Brasil. A gente precisa ter essa rede de apoio que garanta a permanência dessa mulher no lugar que ela conseguiu, né, onde a população a colocou. Então, a gente precisa estar sempre conversando, sempre trocando formas e se protegendo também, né, ter o autocuidado. Quero deixar como mensagem final que a sobrevivência de uma é a sobrevivência de todas, né? E isso talvez não consigamos resolver no primeiro momento, mas que a gente coloca no nosso diário e que a gente tente colocar isso em prática todos os dias, né? Que seja em forma de pílulas ou numa forma grande, né? De forma grande, que impacte na vida dessas pessoas, né? Nós sabemos que muitas não conseguem retificar o seu nome e pensar políticas públicas que acolham, né, e resgatem a dignidade humana desses corpos que a gente, muitas das vezes, por não ter consciência, assim como o racismo, né, estrutural, a gente acaba esquecendo, não por uma maldade, mas sim pela falta de vivência. Então, eu acredito que muitos dos nossos problemas seriam solucionados se nós estivéssemos inseridas na rotina, né, social, laboral das pessoas, né, que podem fazer a diferença na vida uma das outras. Então, volto a dizer, não precisam mover placas tectônicas, mas o esforço mínimo de garantir que o nome social seja respeitado na unidade básica de saúde, né? A gente fala muito em vacina para todos, mas como que a gente vai até uma unidade pública de saúde, uma unidade básica de saúde, se vacinar, se o nosso nome social não é garantido, né? Enfim, são essas questões que envolvem o nosso mundo, mas eu quero também reafirmar a nossa potencialidade em falar sobre pautas que normalmente a gente não é convidada. E me coloco à disposição dessa casa para travar diálogos, conversas, me coloco à disposição da Andréia, me coloco à disposição também da Ana Paula. Fui forjada no movimento social, atuo no movimento social, e nesse tempo de fascismo, onde o ódio perpetua-se gratuitamente, a gente não pode fechar nenhuma janela, né? E se puder, a gente ainda põe o pé na porta, a gente dá cabeçada na chaminé, a gente esmurra cada vez mais, mas o espaço ele vai continuar se abrindo, as pessoas querendo ou não. Muito obrigada, Andréia, muito obrigada, Ana Paula, e estou nessa casa. Obrigada, Dani. Para as considerações finais, a doutora Kíria, 3 minutos. Eu gostaria de novamente agradecer a oportunidade, dizer
da alegria de participar desse evento, especialmente sabendo que foi um evento construído de forma totalmente coletiva, né, nas nossas reuniões preparatórias aí. É isso que a gente sempre espera quando se reflete e se discute sobre proteção de direitos humanos. Queria agradecer também a oportunidade de poder mostrar a nossa realidade do interior, de poder mostrar o quanto somos muitas vezes alijados das políticas públicas, o quanto a nossa vivência e a nossa luta aqui ainda permanece distante do que acontece na capital. Permaneço à disposição e muito obrigada. A senhora podia deixar o telefone. Como é que... da delegacia? Acho que foi isso que pediram. Se quiser mandar no chat, a gente também pode postar. O microfone da senhora está desligado. Aí, coloquei. Eu coloquei no chat os telefones, deputada, e pedi para colocarem na tela. Coloquei o telefone WhatsApp, o telefone fixo e o nosso e-mail de contato. Lembro também que a Rede de Mulheres do Alto Jequitinhonha possui perfis tanto no Instagram quanto no Facebook, e permite contato tanto pela via telefônica quanto e-mail, que estão disponíveis lá, e por direct message também. Ótimo, doutora Kíria, obrigada. Agora, para as considerações finais, a Isabela Damasceno. 3 minutos. Você está falando? Queria muito agradecer a Assembleia pelo evento. Eu admiro muito a forma como ele foi criado, uma forma múltipla, ouvindo diversos coletivos, construindo no plural. Eu acho que isso é a base para a gente caminhar para um novo tempo. Gostei muito da fala da defensora Samanta. Eu acho que, principalmente, eu sou fã da Defensoria Pública. Esse último concurso, a iniciativa da Defensoria Pública de se criar um cursinho popular, eu achei incrível, democratizou o acesso à instituição. Então, parabéns pela fala, parabéns a Dani, que me emocionou. Eu acho que essa pauta da mulher trans é uma pauta que tem que estar em todos os eventos pela sua invisibilidade. A Kíria, que é uma amiga minha, eu brinco com ela, que eu falo que ela é a melhor delegada do Brasil, então tudo que eu falar é suspeito. E parabéns pelo evento, estamos às ordens e vamos juntas. Obrigada, Isabela. E doutora Kíria, né, a melhor delegada do Brasil. Bom, né? Bom reconhecimento. Agora, para as considerações finais, doutora Samanta. Doutora Samanta, os números, a gente vai voltar a reforçar, que é importante, né? Agora, com atendimento online, é importante demais a gente divulgar sempre esses canais, para que a gente, de fato, democratize o acesso, né? 3 minutos. Bem, eu também gostaria muito de agradecer o convite, a realização desse seminário. Isabela, em relação ao curso popular, eu fui uma das professoras. Ele foi organizado por defensoras amigas minhas e eu dei aula sobre princípios institucionais. Eu tenho um carinho muito grande também. Um dos alunos hoje é defensor público junto conosco, ele passou. E em relação aos canais de atendimento, está aí na tela. Nosso e-mail, atendimento-no-dembh@defensoria.mg.def.br. Nossos contatos são os telefones 984752616. Esse telefone tem um WhatsApp também, para quem não consegue fazer ligação telefônica. E os telefones fixos, 2010-3171, 2010-3172. Atendemos de segunda a sexta, das 11 da manhã às 5 horas da tarde. Os atendimentos de urgência nós fazemos de segundas a quintas e as emergências às sextas-feiras. Isso, claro, as mulheres que não tenham acesso, as mulheres excluídas digitais, elas têm direito ao atendimento presencial.
Em relação à fala da Isabela sobre crimes pela internet, pelas redes sociais, a doutora Patrícia me pediu que falasse aqui para vocês sobre os canais de denúncia. Então, se uma mulher sofre um crime praticado pelas redes sociais, ela pode acionar a PM, ela pode comparecer à delegacia de crimes cibernéticos, ou então a delegacia comum para fazer o registro e pedir providências. Ela pode também entrar nos canais do Ministério Público, as ouvidorias recebem essas denúncias. É muito importante também printar a tela, ter um endereço virtual para ajudar na identificação. É importante acompanhar as investigações e não apagar as mensagens. A gente sabe que as mulheres têm a tendência de apagar aquelas mensagens, porque é uma lembrança muito dolorida, mas é melhor guardar como provas. Então, isso é muito importante também para as pessoas que estão nos assistindo agora, se tiver alguém numa situação como essa, ela saber onde procurar. Muito obrigada mais uma vez, parabéns pela brilhante condução do evento, deputada Andréia, a quem eu admiro enormemente, a deputada Ana Paula, a nova presidenta da Comissão de Defesa das Mulheres, e muito obrigada. Obrigada, doutora Samanta. Então, finalizada a nossa... Vamos encerrar o nosso seminário. É importante que tem mais 2 painéis que a gente vai discutir. E é importante continuar acompanhando. Todos os encaminhamentos, as propostas, as denúncias estão sendo registradas pela casa, virá um dossiê, e os encaminhamentos serão entregues aos órgãos competentes, mas, principalmente, provocar o governo do Estado como responsável pela execução e melhorar as condições de enfrentamento à violência contra as mulheres. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais manifesta seus agradecimentos aos convidadas e ao público em geral. Encerrados nossos trabalhos, obrigada.